Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. A aula gravada a partir de agora, hoje é dia 24, não é isso? De setembro. Só para recapitular um pouco, tá? Semana passada, eu falei com vocês a respeito da admissibilidade dos recursos, tá? E com a finalidade de explicar para todos vocês que quando a gente recorre, né, os advogados recorrem, o Ministério Público recorre, esse processo, ele inteiro é encaminhado, então, para o outro tribunal, né, o outro órgão do Poder Judiciário, ou pelo menos uma parte dele é encaminhada para o outro órgão do Poder Judiciário. E depois vocês verão que isso depende do recurso que foi apresentado, tá? Mas o normal é que o próprio processo ele seja encaminhado para o tribunal, ele inteiro, né? Então, quando o processo ele é encaminhado para um outro órgão do Poder Judiciário, percebam que isso pressupõe que haja um encerramento de todas as discussões a respeito das matérias daquele processo na instância anterior, no órgão do judiciário anterior. Ou seja, para que, por exemplo, o processo saia de Taubaté e suba para o Tribunal de São Paulo, o processo seja encaminhado para São Paulo, percebam que isso pressupõe que em Taubaté nada mais precisa ser feito. Está claro isso? Então, se eu vai encaminhar o processo para São Paulo, pressupõe, né, que nada em Taubaté precisa ser feito. Senão ficaria o processo aqui, tá claro? E não encaminhariam para São Paulo. Mas quando a gente recorre, né, esse processo que é, portanto, encaminhado, o tribunal ele precisa analisar o recurso para saber se este recurso tem condições de ir adiante. Ou seja, se há necessidade do tribunal efetivamente apreciar o que foi colocado dentro do recurso. E por isso é que a legislação não fala de uma forma expressa, mas, claro, contempla tudo isso com os chamados pressupostos de admissibilidade dos recursos. Então, vimos, na aula passada, esses pressupostos, ou pelo menos a maioria deles, né? E então, só deixa eu passar aqui um pouquinho, né? A gente falou bastante sobre essas questões, e então vimos que, de certa forma, a doutrina indica que, pelo que está no código, é possível identificar que nós temos pelo menos esses 7 pressupostos para admitirem um recurso. Tá? Por quê? Entendo. Tudo isso que está aqui como pressuposto de admissibilidade, okay, diz respeito apenas a saber se a elaboração do recurso está correta, se a elaboração dele está correta. Mas o conteúdo em si do recurso, para saber, por exemplo, se o que foi colocado e pedido nele, o recorrente tem razão ou não tem razão, isso já é um problema de uma outra análise, chamada juízo de mérito. Então, quando os recursos são encaminhados para o tribunal, né, independente do recurso que se faça, o tribunal ele tem que verificar, em primeiro lugar, a admissibilidade, para saber se o recurso foi elaborado de forma correta, né? E se foi, em segundo lugar, ele analisa e aprecia o próprio mérito do recurso, ou seja, para verificar se o pedido formulado no recurso ele está certo ou errado, né? Se a pessoa tem razão ou não, o recorrente tem razão ou não. E a gente então viu alguns desses pressupostos aqui de admissibilidade, tá certo? E terminamos, não entramos na questão do preparo, né? Pelo que eu anotei aqui, estou baixando a tela, porque vocês têm, né, isso aqui, e não entramos nessa análise aqui a respeito do preparo, tá certo? Então,
em complemento ao que foi dito semana passada, o pressuposto de admissibilidade é o que denominam de preparo. Tá? O artigo, depois vocês olhem, por favor, 1007 do Código de Processo Civil, ele prevê, de uma forma bem genérica e expressa e genérica, ao mesmo tempo, tá? Que no ato de interposição do recurso, o recorrente ele tem que comprovar o pagamento do preparo. Tá? Mas é genérico porque ele não indica qual é o valor do preparo e quais recursos efetivamente se submetem ao pagamento do preparo. Né? Este preparo, como eu menciono aqui antecipadamente para vocês, ele é uma despesa, vamos pensar dessa forma, tá bom? Independente que da terminologia, tá certo? Que eu seja menos técnica, mas é uma despesa. É um valor que precisa ser pago ao Poder Judiciário por um trabalho que você busca obter, né? Por um trabalho deles, é uma troca. Então, você paga uma despesa para que o tribunal reexamine o recurso, analise o recurso e reexamine o caso. Então, o preparo, de certa forma, ele é uma matéria tributária, né? Ele é considerado um tributo lá dentro da classificação dos tributos que o Estado ele tem, arrecada e cobra, né? É uma taxa judiciária dessa forma configurada, mas ele nada mais representa do que um valor que se paga para que o tribunal aprecie o seu recurso. Tá? É claro que o judiciário ele não é barato para quem tem que pagar. Né? Ele tem muita despesa. E estas despesas, obrigatoriamente, por ser tributo, ela tem que vir prevista numa lei. Por isso que fala aqui, por exemplo, quando exigido pela lei pertinente, né? Porque precisa ter uma legislação que indique qual é o valor que se paga e se paga efetivamente para recorrer. Tá? E aí cada tribunal, cada estado, melhor dizendo, tem a sua lei específica, porque é uma matéria estadual numa parte e matéria federal na outra. Então tem leis federais, leis estaduais e alguns provimentos de tribunais, atos administrativos que saem do próprio tribunal para atualizar um valor ou outro, dependendo da circunstância aí, do que se fala em despesas em geral no processo. Então, por exemplo, em São Paulo, e portanto, dentro da Justiça Estadual de São Paulo, nós temos essa lei estadual, tá? Não é lei federal, vocês não vão encontrá-la no Vadimeco, tá bom? É uma lei estadual, se colocar no Google, aparece especificamente ali respostas sobre essa lei, então é fácil consultá-la, tá bom? Que define valores que precisam ser pagos dentro de São Paulo, tá? E, portanto, dentro de São Paulo, o que essa lei fala? Ela fala que para propor uma ação você tem que pagar custas, para interpor o recurso de apelação você tem que pagar qual é o valor, para fazer um agravo de instrumento tem um valor, porque são os recursos que ficam dentro do nosso Tribunal de São Paulo. Tá? A gente falou bastante sobre isso, mas aqui dentro de São Paulo, por exemplo, tá, considerando apenas o nosso espaço territorial dentro do Estado, em matéria de recurso, a gente vai ter apenas o agravo e a apelação. Okay? Os demais recursos a gente manda para Brasília. Aí já é uma outra, são outros, agravo interno, tal, tem claro, um outro recurso ali, mas dentro do Estado de São Paulo, quando fala em pagamento, lembrem-se que eu preciso pagar apelação e agravo de instrumento apenas. Tá? Então, define exatamente o que é esse preparo. De uma forma muito simples, eu preciso pagar para o tribunal julgar o meu recurso. Mas olha só que interessante, né? Na apelação, o recorrente
ele pede um reexame do processo todo, de certa forma. Então, é um trabalho grande, e por isso que o tribunal cobra até um valor, hoje, de 4% do valor atribuído à causa, em geral, tá certo? Ou do valor da condenação, por exemplo, para ser um pouquinho mais detalhista. Mas vamos pensar aqui no valor da causa. Então, se o processo tem como valor da causa 200 mil, a apelação disso, 4%, dá 8 mil, correto? É um valor alto, entende? Não é um valor baixo para se pensar em pagamento apenas de preparo. Porque esse dinheiro, ele vai para o Estado, ok? É um dinheiro que você paga para o Estado prestar um serviço. Não é, portanto, um dinheiro de antecipação para outra parte, ok? Como tem lá na Justiça do Trabalho e em outros modelos, tá certo? Então, se o réu ele foi condenado a pagar 50 mil reais, ele vai ter que pagar para recorrer 4% de 50 mil, por exemplo. Esse dinheiro ele paga, tá certo? Para o Estado. Ele vai pagar 2 mil reais, portanto, não é isso? Para o Estado, tá certo? Para o Estado. E se ele perder, ele continua devendo 50 mil para a parte contrária, ok? Esse dinheiro não vai para outra parte, tá certo? No cível, não funciona dessa forma. E claro, e esse, portanto, preparo, ele é exigido por lei, ok? E se o recorrente não paga o valor devido previsto em lei, o recurso dele é declarado deserto. Deserto, que é a expressão que se adota aqui para designar isso. Deserção é o recurso que não tem o pagamento do preparo, tá certo? E o artigo 1007, que é o que trata disso de forma, como eu disse, expressa e genérica ao mesmo tempo, ele prevê vários parágrafos que complementam essas informações. Então, por exemplo, ele fala que as pessoas precisam pagar preparo, mas estão dispensadas, são isentas do pagamento do preparo algumas pessoas, como, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, elas ficam isentas aqui do pagamento do preparo, os demais entes públicos, como União, DF, Estado, município, autarquias, gozam da chamada isenção, eles não pagam o preparo. E, principalmente, né, falando aí na massa geral que procura o Poder Judiciário, também aqueles que são beneficiários da chamada justiça gratuita. Então, se a pessoa, por exemplo, que está no processo, como autor, como réu, ela recebe, por exemplo, menos de 3 salários mínimos, menos de 4 salários mínimos, menos de 5, dependendo aí do que se considere, menos de 2 salários mínimos, porque não há um critério fixo, né, sobre isso, é normal que elas consigam isenções, consigam a chamada justiça gratuita. E na justiça gratuita, o que acontece? Elas ficam isentas dos pagamentos que precisam ser feitos com o processo. Por consequência também disso, para que não haja até um ato discriminatório entre ricos e pobres, por exemplo, tá? A justiça gratuita ela contempla todos os atos processuais. Então, se há uma garantia constitucional de que todos têm que ter acesso ao Poder Judiciário e de forma ampla, né, acesso ao Poder Judiciário, isso não pode ter nenhuma cláusula discriminatória. Então, aquele que é beneficiário da justiça gratuita, ele não paga para recorrer. Tá claro isso? Não paga para recorrer porque ele é beneficiário. O 1007 fala disso especificamente, tá bom? E lá no comecinho do código, nos artigos 99, 98,
eles tratam da justiça gratuita. Vale a pena que vocês leiam esses artigos para que entendam mais sobre este assunto da justiça gratuita, tá bem? Diz o código, por exemplo, que a justiça gratuita ela pode ser total. O que isso significa? A pessoa fica isenta de todos os pagamentos exigidos para propor uma ação, se defender, recorrer, etc. Mas existe uma possibilidade agora prevista no código da gratuidade ser concedida apenas de forma parcial, para algum ato, para um ato específico. Portanto, em razão disso, é possível que a pessoa não tenha gratuidade para propor a ação, porque para se propor você paga 1%, mas ela pode conseguir gratuidade para recorrer, porque é mais caro. Tá certo? Então, dependendo da circunstância, você até consegue uma gratuidade deste ato apenas de recorrer, tá bom? Mas, de uma forma geral, este preparo é o valor que precisa ser pago efetivamente para recorrer, tá bom? Então, é importante que vocês vejam esses dispositivos que eu mencionei, deem uma olhada nesse material que eu separei aqui para que vocês acompanhem também, tá bom? Porque eu explico aqui detalhadamente que este preparo, né, você pode, a gratuidade, melhor dizendo, você pode solicitá-la, tá certo? No começo, né, do processo, que é o normal. Então, por exemplo, quando o autor ele ingressa com o processo, ele dá início, apresenta lá a petição inicial. O normal, o que é? É na petição inicial, ele solicitar a gratuidade. Se o juiz conceder para ele essa gratuidade, ele tem essa isenção até quando tiver uma revogação do benefício, que pode ocorrer em qualquer momento, porque isso é muito dinâmico, né? A gratuidade é um assunto que envolve uma questão muito dinâmica. A pessoa pode não ter hoje condições e ter condições daqui a pouco, como pode ter condições hoje e não ter condições daqui a alguns meses. É muito dinâmico. Então, mas normal aí, entretanto, é que o autor peça na petição inicial e o réu na contestação. Mas isso não significa que seja apenas nestes momentos, tá? O código fala que você pode pedir a gratuidade a qualquer momento, inclusive para recorrer. Então, no próprio recurso, é possível pedir a gratuidade, tá certo? Pedir para que você seja beneficiário dela, consiga, receba esta isenção e, portanto, fique isento de pagar o valor do preparo do recurso, tá bom? Aqui eu trago para vocês, né, uma hipótese só para que vocês entendam, né? Tá vendo aqui, ó, um recurso, discute aqui preparo, a deserção, ou seja, não houve pagamento do preparo. E aí ele fala aqui de forma resumida, né? Interposição de um agravo de instrumento sem o pagamento do preparo. Aí teve um pedido de concessão da gratuidade. Decisão do relator, a gente vai ver melhor sobre isso, que não concedeu a benesse, o benefício. Tá? Parte que não pagou, não adimpliu a verba, deserção. Então, reconhecimento, conforme prevê o artigo 1007, caput, parágrafo 4º. Então, portanto, recurso não conhecido, ok? Porque ele não passou pelo juízo de admissibilidade. Tá certo? Um outro pressuposto, vamos pular um pouquinho aqui, que é previsto de forma geral aí pelo código, né, e principalmente entoado aí pela doutrina, é o tal da regularidade formal, né? Com relação à regularidade formal, não tem muito uma previsão clara sobre isso, sobre a regularidade, escrito dessa forma. Ao contrário, a gente consegue extrair isso de várias análises feitas pelo código. De uma forma geral,
o que é importante, né? Que a observância, a forma, ela é essencial em muitos casos. O código ele é formalista e, em muitos casos, ele define que se faça de uma forma específica. Logo, obedecer à forma é agir com regularidade. Tá certo? Não observar a forma prevista em lei é agir com irregularidade, e é nesse contexto que a gente está falando, tá bom? Os recursos no processo civil, tá? Eles não são apresentados de forma oral, tá bem? Os recursos no processo civil, eles não são apresentados de forma oral. O que isso significa, tá certo? O que isso significa? Significa que todos os recursos eles precisam ser apresentados por escrito, através de uma petição escrita, e isso dá mais ou menos para se perceber, por exemplo, quando fala no 1010, no artigo 1010, que a apelação interposta por petição dirigida ao juiz. No 1016, quando diz que o agravo ele será dirigido diretamente ao tribunal por meio de petição. Então, naturalmente que eu preciso apresentá-la por escrito, né? Dentro do prazo que vocês já viram com o tema da tempestividade. Essas formalidades que são tidas aí como essenciais para um recurso ser admitido, ora elas estão previstas na própria lei, a lei diz, como por exemplo, ser escrito, como eu disse, ora na jurisprudência. E quando a formalidade ela é exigida pela jurisprudência dos tribunais, geralmente os tribunais eles exigem uma formalidade para não receber o recurso. E cria-se aqui um pouco daquilo que se chama de jurisprudência defensiva, que na prática muitos aqui denominam dessa forma, tá? Para falar assim, o que é uma jurisprudência defensiva? Né? É uma jurisprudência, ou seja, decisões que os tribunais adotam para se defender de recursos. Então, eles criam formalidades, exigem formalidades que, a princípio, não estão previstas na lei, e, de fato, muitas delas não estão previstas na lei, com o objetivo, efetivamente, de restringir o acesso. Eles criam um filtro rigoroso, tá? Então, eu deixo aqui uma observação que é válida, que os tribunais de segundo grau, como, por exemplo, TJ São Paulo, né, que se a gente pensar aqui, ó, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, tá bem? TJ São Paulo, por exemplo, tá certo? Ou TJ de Minas, por exemplo, né? Ou os tribunais regionais federais, a gente pode pensar aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o nosso aqui em São Paulo, né? que é o Tribunal de Segundo Grau da Justiça Federal. Eles, como julgam apelação e agravo de instrumento, eles são mais flexíveis a respeito das formalidades. Mas os tribunais superiores, eles são mais rigorosos, tá certo? Aqui a gente pode até concluir aqui, mas os tribunais em Brasília, tá certo? Que eles chamam de superposição, né? Do que o professor Dinamarco falava, né? São mais rigorosos, com certeza, entendeu? Então, por exemplo, tá? O STJ, ele cria um filtro extremamente rigoroso para que os processos subam ao STJ. Um filtro extremamente rigoroso. E este filtro, ele está muito vinculado à ideia da regularidade formal. Por exemplo, temos feriados, né, na próxima semana aqui de outubro, tá certo? Então, por exemplo,
nós temos feriado dia 12 de outubro. Salvo engano, acho que é feriado em Taubaté, dia 4, tá bom? Também de outubro. Mas vamos imaginar como, por exemplo, 9 de julho, que é um feriado aqui em São Paulo, né? 9 de julho, 7 de setembro, 28 de outubro, que é o dia do funcionário público. São feriados que todo mundo conhece, correto? E nesses feriados, o judiciário não funciona. Pelo menos aqui em São Paulo, eles não abrem, né? Estou falando aqui de feriados comuns, frequentes, que a gente conhece. 7 de setembro, por exemplo, não abriu o Tribunal de São Paulo, 6 e 7. No dia 11 e 12 de outubro, o Tribunal de São Paulo também não vai abrir, dentro do estado todo, por causa do feriado, etc. Mas aí o que acontece? Em Brasília, se algum recurso que você tem que mandar para Brasília, encaminhar a Brasília, você entregou, então, esses recursos e por acaso, o dia de vencimento do prazo cairia no dia 6 ou 7 de setembro, 11 ou 12 de outubro, tá? Você, embora sejam feriados conhecidos por todo mundo, você precisa comprovar que são feriados, tá? E aí, o que as pessoas faziam, então, tá certo? Elas pegavam no próprio site do Tribunal de São Paulo essa informação. Então, eu entro aqui no site e aparece também. E aparece a informação sobre o feriado. Então, eu entro aqui no site do tribunal, está lá. Não há expediente no dia tal, não haverá expediente no dia tal. Essa informação está no site, todo mundo olha lá e consulta. Só que o STJ ele diz o seguinte: não pode essa informação de site. Você descumpriu uma regularidade formal. Para provar o cabimento, você tem que provar através do diário oficial, onde constou a publicação do feriado, etc. Tá bem? Ou seja, é extremamente rigoroso, né? Se você manda, às vezes, uma procuração no processo e um subestabelecimento, melhor dizendo, né? Quando um advogado subestabelece para outro, dando poderes para que outro advogado ou o substitua ou trabalhe com ele no processo, então faça um subestabelecimento, o STJ ele exige que você apresente todos os subestabelecimentos, todos, a cadeia inteira. Por quê? Porque eles são muito formalistas. Para que eles são formalistas? Para criar essa chamada jurisprudência defensiva. Fazer de tudo para o recurso não subir, entendeu? E aí vai de tudo, aqui desde preenchimento de guia DARE, por exemplo, cópia de documentos que você anexou no processo. Existem, portanto, essas formalidades que devem ser obedecidas, tá certo? Como cada recurso tem uma formalidade, além das formalidades gerais, quando formos estudados por espécie, cada um dos recursos, a gente volta a falar disso também mais um pouco, tá certo? Aqui, por exemplo, uma formalidade que é obrigatória em alguns recursos, que a petição do recurso esteja acompanhada de documentos essenciais exigidos pela lei. Então, às vezes a lei fala, olha, se você vai recorrer, você tem que trazer para o recurso alguns documentos que são obrigatórios. Aí, se você não juntou o documento, eles serão mais ou menos rigorosos dependendo desses tribunais, se é de segundo grau ou lá em Brasília, tá certo? Em Brasília, eles são muito mais rigorosos sobre isso, tá bom? E o último aqui é requisito de admissibilidade de um recurso, tá? Tem a ver com a figura da ausência de fato, de um fato, que impeça ou extinga o direito de recorrer, né? Ponha fim ao próprio direito de recorrer. Então, é comum a gente falar que no curso do processo, alguns fatos impedem ou extinguem o direito de recorrer e, portanto, eles influenciam na admissibilidade do recurso. Quando alguém renuncia, por exemplo, se o recorrente renunciou,
percebam que isso é um fato que impede o recurso, né? Ele renunciou, então ele não pode recorrer de um fato por ter renunciado ao direito de recorrer. Se ele desistiu do recurso, isso extinguiu para ele o direito de recorrer. E a retratação do juiz, tá? Retratação aqui do juiz, tá certo? Ela é também uma hipótese muito frequente que implica na questão do próprio recurso não ser conhecido. E eu dou aqui alguns exemplos, tá certo? Para que vocês possam acompanhar aqui de uma forma mais fácil, né? Um primeiro exemplo aqui é a do juiz que dá uma decisão interlocutória, qualquer assunto, ele deu uma decisão interlocutória. O vencido, né, quem perdeu ali na decisão, ele apresenta um recurso de agravo de instrumento, tá? E ele, ao recorrer, ele junta em primeiro grau, no processo, uma cópia da petição do próprio agravo que ele fez. Ok? Ele junta uma cópia deste agravo. Percebam que aqui, quando o juiz ele profere uma decisão interlocutória, tá? E nesta hipótese cabe o recurso de agravo de instrumento, o agravo ele é protocolado em São Paulo, tá? Então eu entro no sistema, que hoje é tudo eletrônico, e protocolo e encaminho este recurso para São Paulo. Então, entenda, o juiz de Taubaté, que deu a decisão, ele, às vezes, não fica sabendo do agravo, ok? Por quê? Porque o processo está em Taubaté, tramitando em Taubaté. Se o juiz deu uma decisão e eu recorro, eu, então, levo isso para São Paulo, ok? E este encaminhamento para São Paulo não passa pelo juiz, tá certo? Ele vai direto para São Paulo. Logo, o juiz não fica sabendo, ele só recebe a informação do agravo depois, porque o tribunal mandou esta informação para ele, ou se o próprio recorrente, o agravante, informa o juiz que recorreu, tá? Mas isso não é obrigatório. Eu deixei claro aqui que o artigo 1018, ele diz que não é obrigatório, salvo se o processo for físico, que não é o caso hoje, quase que em pouquíssimas, na maioria das hipóteses, né? Não é o caso. Então, eu não sou obrigado a informar o juiz que agravei da decisão dele, que recorri da decisão dele. Mas eu posso informá-lo para que ele, então, reveja a decisão. Olha que interessante. Para que ele se retrate. Então, eu digo para ele assim, Excelência, você deu uma decisão interlocutória, mas eu recorri. E os meus argumentos do recurso estão aqui, ó, e apresento esta petição para ele. Quando isso acontece, o juiz, então, ele pode comunicar que reformou inteiramente a decisão. O que ele pode fazer, portanto? Ele pode se retratar da decisão. Naturalmente que, ao se retratar, ele, então, deixa o recurso chamado prejudicado, tá? E essa expressão é uma expressão muito comum no dia a dia. Recurso prejudicado. Por que recurso prejudicado? Porque apareceu antes do julgamento dele algum fato impeditivo ou extintivo. Então, o recurso tornou-se prejudicado. Um outro exemplo, que aqui o código fala, é a da hipótese da sentença, né? O juiz ele profere uma sentença indeferindo a petição inicial, por exemplo. A parte, depois eu vejo quem é a parte aqui, ela recorre, o juiz pode se retratar. Depois tem uma outra hipótese, o juiz julgar improcedente de plano. Quem recorreu, o juiz pode se retratar, tá certo? Então, são hipóteses que a lei contempla para que
dê ao juiz, por exemplo, aqui falando só dele, nesses exemplos que eu estou trazendo, ele se retrate, ele volte atrás. Se ele volta atrás, isso torna prejudicado o recurso e, naturalmente, não há mais nada para recorrer, correto? Porque se ele voltou atrás, eu não tenho necessidade de recorrer mais, tá bom? E é isso mais ou menos o que o 932, inciso 3º do Código fala. Tá? Ele fala aqui que o relator, a gente vai ver melhor sobre isso, ele não conhece, vejam bem a nomenclatura aqui, como a gente está trabalhando, né? Ele não conhece o recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, o Código prevê, portanto, que quando há esses problemas relacionados a algum requisito de admissibilidade, quem vai analisar isso no tribunal é o chamado relator. Ele, então, recebe o processo no tribunal e ele, relator, faz a admissibilidade. E, ao realizar a admissibilidade, ele pode falar, opa, não conheço o recurso. Vejam a nomenclatura aqui. Por quê? Porque ele é inadmissível. Por que ele é inadmissível? Porque não observou o tempo previsto em lei, né, o prazo, não observou o pagamento do preparo, ok? Ele se tornou prejudicado porque houve alguma retratação, por exemplo, tá? Ou o pagamento da dívida posterior ao ato de recorrer, que mostra, portanto, que ele aceitou e praticou um ato contraditório com a vontade de recorrer, tá certo? E, portanto, torna e declara este recurso inadmissível, tá bem? Uma observação que eu quero fazer aqui para vocês, apenas, tá? Não me antecipando, mas para que vocês entendam. Quando, portanto, né, nessa hipótese que o tribunal, tá certo? Ele não conhece, tá? Se o tribunal não conhece o recurso, ok? Há um julgamento, correto? Há um julgamento, há pronunciamento do tribunal, tá bem? Há pronunciamento. Logo, cabe recurso contra esta decisão, tá certo? A gente vai ver isso depois, quando estudarmos outros recursos. Mas entendam que, se o tribunal não conhece, ok? Por qual motivo? Tempestividade, tá certo? Preparo, irregularidade, ilegitimidade, falta de interesse, ok? Não cabimento, ok? Qualquer hipótese aqui que eu estou mencionando, tá certo? Qualquer hipótese. O tribunal, ele decidiu, ele julgou o processo, julgou o recurso, então há um julgamento, há um pronunciamento, e cabe um recurso desta decisão, tá certo? E o que portanto, que vocês precisam entender aí, e acredito que todos já consigam visualizar isso aqui mais claro, né? O próximo recurso, portanto, que será apresentado, né? Próximo, que será interposto, próximo que será, aqui não serão, né? Será aqui interposto, tá bem? Deve atacar, ok? Impugnar o quê? Ok? Esta decisão que não conheceu. É isso que o próximo recurso faz. É isso que o próximo recurso precisa fazer. Tá certo? Então, se o tribunal, ele analisando um agravo de instrumento, como, por exemplo, aqui, nesses exemplos todos que eu trouxe, para evitar aqui levantar a tela, tá? Ele falou, olha, o recurso foi apresentado fora do prazo, portanto, não conheço o do recurso. O recorrente, ele pode apresentar novos recursos. Só que esses novos recursos versarão sobre o que foi decidido. Portanto, o próximo recurso tem que atacar, impugnar a decisão, ok?
que não conheceu. Por qual motivo? Tempestividade. Então, ele tem que elaborar o recurso dele dizendo: o recurso que foi apresentado, ele é tempestivo. E justificar, tá certo? Se o Tribunal de São Paulo entendeu, por exemplo, que o recurso foi irregular, ele foi feito de forma irregular, o que o recorrente precisa fazer em seguida? Apresentar um próximo recurso dizendo: o recurso apresentado é regular, foi apresentado de forma regular. Se o motivo é o não cabimento, ele tem que fazer o recurso e explicar que o recurso apresentado era cabível, tá certo? É cabível, portanto, o tribunal errou por não receber o recurso, o relator errou por não receber este recurso, tá bem? Isso tudo são questões de admissibilidade, que quando formos estudar cada um dos recursos em espécie, né, a gente volta a falar um pouquinho deles, ainda que rapidamente, para que vocês revejam, tá bom? Porque isso é extremamente importante, tá? Para a gente entrar agora num próximo tópico sobre princípios, antes, porém, eu vou fazer aqui um intervalo, tá certo? Para que vocês possam também tomar uma água e eu possa também aqui dar uma pausada, tá certo? Maravilha. Pessoal, então, retomando aqui a essa segunda parte da aula, a gente vai falar um pouquinho agora com vocês, eu vou falar com vocês agora sobre princípios, tá bom? Que estão atrelados à ideia de recursos, né? O que eu quero dizer com isso? Que dentro dessa organização da matéria, do sistema recursal e dos temas que são afins aos recursos, a doutrina acaba criando ali uma estrutura, né, uma base teórica tanto para a lei como para a própria interpretação e para os demais textos, jurisprudência, para que os tribunais apliquem o CPC corretamente. E claro que isso parte da própria análise de alguns princípios tidos aí como essenciais, fundamentais para que o estudo dos recursos seja feito, né, e se desenvolva. Dentro dessa temática dos princípios, eu separei alguns que, de fato, eu entendo que sejam relevantes e justifiquem uma leitura nossa sobre esses temas, tá certo? E a minha intenção agora é passar para vocês uma análise a respeito deles e, então, de uma forma específica, dar aí um encaminhamento, um começo para o que vem depois, tá bom? Dentre esses princípios, o primeiro, que sempre chama atenção, é a figura do chamado duplo grau de jurisdição, né? A figura aqui, jurisdição, ela é sinônima de um órgão do Poder Judiciário, sinônima aqui de uma instância do processo, por exemplo, considerando que ele tramita dentro de uma sequência, né, do começo até o fim, perante um determinado órgão do Poder Judiciário, esta tramitação, no primeiro momento, se desenvolve por uma jurisdição ou por uma instância, e então, pelo duplo grau, isso significa que tem que ter uma instância posterior, um outro grau de jurisdição, uma outra jurisdição para rever o recurso. Opa. Pessoal, cuidado com o som aí quando acessam a sala, por favor, tá bom? E dentro dessa temática, né, do duplo grau de jurisdição, significa de uma forma muito simples que uma decisão do órgão que proferiu, ela possa ser revista
por um órgão acima, por um outro órgão que seja, tá certo? Esse tema do duplo grau de jurisdição é sempre atrelado à ideia de ser ou não ser uma garantia constitucional, né? Ou seja, de estar previsto de uma forma como o contraditório, o juiz natural, estão previstos como garantias constitucionais, o devido processo legal, a duração razoável do processo, tudo isso você lê no artigo 5º da Constituição, dentre os direitos e garantias. E o do duplo grau, ele não aparece ali de forma expressa, mas alguns entendem que ele é previsto, seja pela cláusula do devido processo legal, seja pela cláusula da ampla defesa, que diz expressamente que a todos é assegurado os meios de se manifestar no processo com os recursos inerentes, né? Dando a entender, portanto, que a figura do duplo grau de jurisdição, ele significaria isso, pelo menos. Tá? Quando falamos de duplo grau, o que deve ser levado em consideração para vocês é que este tema ele significa ou implica na obrigatoriedade de se assegurar um instrumento, um recurso que possa permitir o reexame dos fatos e do direito, tá certo? O reexame dos fatos e do direito. Então, por exemplo, tá? Aqui no escritório, hoje a gente estava vendo sobre um processo de acidente de trânsito. Então, um caso aí muito frequente, né? Acidente de trânsito. E quando você fala em acidente de trânsito, percebam que a dinâmica do acidente, como que se deu, de quem é a culpa por ter ultrapassado e ter gerado o acidente, é um assunto que tem a ver com a figura do fato, né? Isso tem tudo a ver com fato. Quando a gente fala em acidente de trânsito, a gente está tratando portanto, de um assunto de fato. Este assunto ele é discutido no processo em primeiro grau de jurisdição, Taubaté, e também pelo Tribunal de São Paulo, que poderá rever este fato, fazer uma reanálise deles, entender, por exemplo, se a dinâmica do acidente foi diferente da outra, etc. Quando a gente fala em alimentos, sobre qual é a possibilidade que o pai tem para pagar alimentos para o filho. Isso também é uma questão de fato. E, portanto, falar em duplo grau significa falar em reexame de fato e de direito. E tenho para mim aqui que este é o ponto principal do duplo grau. Ser um instrumento que visa assegurar efetivamente o reexame de fato e de direito. E, portanto, quando a gente recorre para São Paulo, a gente tem que exigir e aguardar que o tribunal faça este reexame completo sobre fato e sobre direito. E claro que se ele não faz um reexame sobre fato, isso implicaria numa ofensa ao duplo grau de jurisdição. Tá bem? Um outro recurso aqui que a gente tem como relevante dentro dos temas, tá? Relacionados a princípios, é a figura da taxatividade. Tá? A gente já falou bastante sobre isso em outras aulas, né? Dizendo que recurso tem que vir previsto em lei. Né? Recurso é o meio idôneo previsto na lei processual, na lei federal, para que o recorrente possa buscar um reexame, por exemplo, a anulação ou a reforma de uma decisão judicial. Isso é um princípio que a doutrina, então, eleva como fundamental, né? A ideia da taxatividade. Só é recurso aquilo que está previsto de forma expressa na lei. É taxativo, é restrito.
Só são recursos aquilo que está previsto na lei, tá certo? E, portanto, no chamado números clausus, ou seja, em número fechado. Só é recurso aquilo que está previsto em lei e numa lei federal, efetivamente, né? Portanto, isso significa que, tá? Pedido de reconsideração não é recurso. Correição parcial não é recurso, porque elas não estão previstas na lei, dentro do rol taxativo, como recurso. Eu poderia colocar aqui, ó, se, ok? Reexame necessário não é recurso, porque não estão previstos na lei. O que isso significa? O pedido de reconsideração, por exemplo, tá? É muito comum aqui o pedido de reconsideração, tá? Aqui, ó. Opa, peraí, que travou aqui. O pedido de reconsideração, ele é muito frequente no fórum, certo? Por quê? Geralmente usado, né? E geralmente usado para a parte, por exemplo, tá? A parte aqui que está no processo, é pedir ao juiz que reconsidere o que foi decidido numa decisão interlocutória. E aí já mostra algo que, sim, que já prova por si próprio que não tem muito pé nem cabeça essa figura aí do pedido de reconsideração. Quando o juiz profere uma sentença, ninguém pede reconsideração. A pessoa tem duas opções, ou ela aceita ou recorre. Quando o juiz dá uma decisão interlocutória no processo, os advogados pedem, então, uma reconsideração do juiz. Ou seja, por que para uma hipótese pede e na outra não? Para mim não tem muita explicação isso, tá? Só que, né, este pedido de reconsideração, ele, como não é recurso, tá? Como não é recurso, o pedido não suspende prazos processuais para recorrer. E, portanto, eu acho que a utilização dele é extremamente perigosa na prática. Nós vimos um pouco antes que quando alguém faz um agravo de instrumento, o agravo de instrumento ele é endereçado ao tribunal. E dependendo da forma que você faz, o juiz de Taubaté que deu a decisão, no meu exemplo, ele nem fica sabendo do agravo. Mas eu posso pedir ao juiz, posso, ao contrário, apresentar o agravo ao juiz e pedir para ele reconsiderar, retratar. Então, percebam que quando eu faço o agravo, eu posso pedir ao juiz que reconsidere, mas não tem cabimento você pedir uma reconsideração antes de apresentar agravo. Professor, okay? Oi. Quando pede o agravo, também tem que pagar a custa judicial de 4% do valor do processo? No agravo, não, tá? No agravo, aqui em São Paulo, você vai pagar 10 UFESP, que é a unidade fiscal de São Paulo. Você paga um valor menor. Mas paga também? Paga também, com certeza. E o advogado que faz o agravo, por exemplo, ele também pede sucumbência no agravo? Não vai ter sucumbência. Tá? Porque a sucumbência vai caber na apelação. É só na sentença. Quando termina o processo, que o juiz consegue calcular quanto que quem perdeu e quem ganhou, né? Para daí falar em sucumbência. E, por exemplo, faz um agravo em segunda instância, né, que vai para o tribunal. No
caso o tribunal ele não aceita, existe algum outro órgão que possa julgar ainda, que é o que se fala em terceira instância? Aí você pode levar para Brasília, exatamente. Isso vale tanto para o agravo quanto para a apelação. Para os dois recursos. Mas não tem aquele negócio, por exemplo, que na... Ai, professor, minha mãe falou aqui do lado, eu perdi o raciocínio. Depois eu volto. Tá. Em Brasília, eles só fazem revisão de direito, né, das questões jurídicas, não das questões de fato. Isso que eu ia perguntar, que lá em Brasília, no caso, ele não vai mais julgar o mérito do processo, nem a constitucionalidade, né? Exato. Ele só vai discutir ali se o direito aplicado àquele processo está certo ou errado. Bom, somente isso. Tá bom. Era isso mesmo. Obrigada, professor. De nada, tá bem. Só que nesse processo, então, eu peço aqui para que vocês procurem, por exemplo, processos que trabalham aqui no Tribunal de São Paulo, e vocês verão que quando alguém pede uma reconsideração, tá, ele não suspende prazos processuais. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? O que eu digo com isso, ok? Ok, o que eu digo aqui com isso, tá certo? É que quando... Ué, não aparece aqui ponto de exclamação aqui para mim. Tá. O que eu digo aqui, então, com isso? Vamos lá. Sumiu aqui o ponto de exclamação do teclado. Se a parte apresenta um pedido de reconsideração e o juiz mantém a decisão e a parte, então, recorre, ok? Este recurso provavelmente está fora do prazo, ok? Por quê? Porque o prazo para recorrer não é contado desta segunda decisão. O prazo para recorrer é contado da primeira decisão, né? Então, aqui, ó, se o juiz, né, ele profere uma decisão e a parte apresenta um pedido de reconsideração e o juiz mantém a primeira decisão, ok? Tá? Este recurso ele está fora do prazo, por quê? Porque o prazo para recorrer é da primeira decisão e não da segunda decisão, porque isso seria muito uma manobra para a parte, né? Ela fica lá pedindo para o juiz reconsiderar, e o processo não termina, compreendeu? Então tem cabimento isso. Tá? Ou seja, não existe na lei reconsideração. As pessoas usam no dia a dia para opção de não recorrer, tá? Não irão recorrer, então elas não apresentarão agravo de instrumento, e aí pedem uma reconsideração. Até aí eu acho que é válido. Mas, se a intenção for pedir uma reconsideração para, se o juiz mantiver a decisão, recorrer, essa opção está mal escolhida, ok? O advogado aí tem que tomar cuidado, porque ele corre o risco de apresentar, então, o recurso completamente fora do prazo, tá? Eu não tenho aqui referências para dar aqui de uma forma mais rápida, mas se entrar, por exemplo, no site do tribunal e fizer uma pesquisa direta sobre isso, verão como isso é frequente, tá bom? Ou seja, o tribunal dizendo que o recurso está fora do prazo, porque reconsideração não é recurso, não suspende prazo processual. Não existe, na verdade, a lei não contempla essa hipótese, ok? Então, se não contempla, eu acho muito arriscado trabalhar com ela, tá certo? Um princípio agora que vocês precisam ter uma atenção especial é com relação a esse princípio da unirrecorribilidade, tá certo?
Alguns aqui denominam como singularidade, outros como unicidade, tá bem? Seriam aí expressões que a gente poderia falar como sinônimas, tá certo? Às vezes aparece isso em alguns nos livros, numa prova, numa avaliação, como expressões sinônimas. Recorribilidade, singularidade ou unicidade. De uma forma simples, o que significa? Significa que cada decisão admite um recurso. Pronto. Cada decisão admite um recurso, ok? Tá certo? E vamos pensar assim, se na lista taxativa, não é mesmo? Porque o rol é taxativo, do artigo 994 do CPC, há, salvo engano, 9 tipos de recurso, né? Tipos de recursos, certo? Deixa eu só verificar aqui certinho, eu acho que é isso mesmo, 9. A gente fala tanto de recurso, mas não lembro de cabeça quantos são, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. São 9, efetivamente, tipos de recurso, ok? Não é possível que uma dada decisão admita 2 ou mais recursos desta lista. Tá certo? Isso não é possível. Tá bem? Tá certo? Ele está pedindo aqui uma vírgula. Tá bem? Não é possível, portanto, a gente, da lista, encontrar aqui, por exemplo, estou com ele aberto. O código fala apelação, agravo de instrumento, agravo interno. Só para ficar nesses 3. Não tem uma decisão judicial que admita os 3. Não tem uma decisão judicial que admita 2 deles. Não tem. Por quê? Porque trabalhamos com a ideia da unirrecorribilidade. Ou seja, a decisão proferida só admite um recurso. O recurso cabível. E o recurso cabível é um pressuposto de admissibilidade. Então, você apresentar o recurso correto é, portanto, respeitar aí a unirrecorribilidade e aquele pressuposto de admissibilidade recursal relativamente à admissibilidade. O professor Nelson Neri, por exemplo, ele diz de uma forma muito simples, pelo princípio da singularidade, para cada decisão judicial recorrível, é cabível um único tipo de recurso, tornando-se proibido a parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão. Ok? O que ele diz aqui? Ok? O que ele diz? O que ele diz aqui, por exemplo, né, é que a decisão, tá certo? Não admite 2 recursos. O recorrente não pode apresentar um recurso e apresentar outro em seguida, tá certo? Por quê? Porque só há um recurso previsto em lei, tá bem? Só há um recurso previsto em lei, tá certo? E este recurso que é previsto em lei, naturalmente, né, ele já vem indicado na própria lei qual é. E é este, de certa forma, um dos valores principais do atual código, tá certo? Que é adotar uma simplicidade no sistema recursal. Simplicidade para definir que uma decisão, ela admite um determinado recurso, porque isso está escrito na lei ou está de fácil percepção no próprio código, pela simplicidade com que foi redigido o texto, tá bem? Então, por exemplo, o que diz o artigo 1009? Ele diz: da sentença cabe apelação. Por uma simplicidade aqui, tudo que é sentença
admite, portanto, a apelação. Há dificuldade que não é para ter, mas vamos falar nisso. Pode ter, para vocês, principalmente, que estão tendo o primeiro contato com a matéria, naturalmente, tá? É identificar o que é sentença. Embora já tenhamos falado bastante sobre isso, né? Que sentença é o ato final, é o ato que põe fim ao processo em primeiro grau de jurisdição, primeira, ou a fase de conhecimento em primeiro grau, etc. Mas é o ato que encerra. Como eu disse, é para vocês que a apelação, entendam bem isso, a apelação, ela é um recurso que o processo, ele então é encaminhado integralmente para o tribunal, é porque pressupõe que nada mais tenha que ser feito antes desta etapa. Não faltou nada para ser feito. E, portanto, né, o recurso, ele leva o processo embora. Ok? Então, se ele leva o processo embora, é porque ele terminou em primeiro grau. Ele pode ter terminado errado, antes do momento dele. O tribunal vai reexaminar isso e, se entender que está errado mesmo, ele anula e manda devolver. Mas ele terminou. E o que interessa para a nossa análise é, ele terminou ou ele continuou? Porque se ele, então, terminou, ele é sentença. Se ele não terminou, ele é uma decisão interlocutória, né? E o Código diz o mesmo no artigo 1015. Ora, contra decisões interlocutórias, por exemplo, cabe o recurso de agravo de instrumento. O CPC diz que da decisão do relator cabe agravo interno. Tá? Isso está escrito lá no artigo, deixa eu ver aqui, 1021. Ó. O que aqui que ele diz aqui, ó, no 1021? Vamos ver, só para transcrever aqui para vocês. Ó. Contra decisão proferida. Opa. Aqui, ó. Pelo relator. Ok? Caberá agravo interno. Certo? Ou seja, nada mais claro, né? Nada mais específico. Se a decisão é de relator, qual o recurso que cabe? O agravo interno. Cabe outro recurso no lugar do agravo interno? Não. Tá bem? Não cabe. Né? Uma observação que eu faço aqui para vocês, que isso tem que tomar um cuidado na prática e também dentro aqui da aula e respondendo alguma prova, um exame, né? É sobre esse seguinte ponto. Tá? Em primeiro grau, ou na primeira instância, o juiz ele profere dois tipos de pronunciamentos, que é a decisão interlocutória e sentença. Tá? Esses dois pronunciamentos decisórios, ou decisão interlocutória, que vem antes, e, por fim, a sentença. Em geral, as matérias que são versadas nas decisões interlocutórias, tá? E comportam agravo, estão descritas no 1015. Tá? Então, talvez aqui até fica mais fácil. Aqui, ó. Em geral, as matérias versadas na execução eleitoral estão descritas no artigo 1015 do CPC, tá certo? Aqui é tudo CPC, né? Estão descritas lá no 1015 do CPC. Mas estas mesmas matérias, olha só que importante e interessante isso, elas podem ser decididas independentemente de outro motivo, tá? Sim, isso é muito circunstancial, depende de cada processo. Elas podem ser decididas na sentença. Isso reforça, primeiro, né, que não importa o conteúdo do que foi decidido, para que você busque definir qual é o ato decisório, sentença, decisão interlocutória. O que importa aqui é definir de forma mais específica o local, o momento, é o critério topológico. Então, em geral, as matérias que estão descritas no 1015 são decididas em decisões interlocutórias.
Mas elas podem, por qualquer motivo, serem decididas na sentença. E aí vem a observação importante que o código faz. Percebam a simplicidade do texto. Ele diz: quando, então, isso é decidido na sentença, o recurso cabível é o recurso de apelação. Olha só que interessante, portanto. Então, as matérias que geralmente são decididas em decisões interlocutórias admitem agravo como recurso cabível. Mas se estas matérias, por qualquer motivo, foram decididas na sentença, elas integram a sentença, integram um capítulo a mais da sentença. E toda a sentença, ela é impugnada pelo recurso de apelação. Tá bem? Então, percebam aqui, né, que, portanto, esses casos, eles trabalham aqui uma ideia de um segundo evento da lide, né? Aqui numa expressão em latim, que é o segundo evento do processo. Vamos ver qual o momento que a matéria foi decidida. Então, é decisão interlocutória ou é sentença. Eu trouxe alguns exemplos para que vocês entendam. Tá? E reforço a simplicidade que o código quer dar para a matéria. Então, diz aqui, vamos lá, que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sob tutela provisória. Quais são as tutelas provisórias que existem? Tutela antecipada, tutela cautelar ou tutela da evidência. Mas aí vem a observação que o código faz. Mas, ok, o capítulo da sentença, ok, que confirma, concede, aqui está até uma questão importante, ou revoga a tutela provisória, este capítulo é impugnável na apelação. Não sei se entenderam bem aqui o exemplo, tá? Mas vamos pensar, por exemplo, numa ação possessória, ok? Uma ação possessória. O juiz pode conceder uma liminar, não é isso? Que a gente sempre fala, que na verdade o que é uma liminar? Uma tutela provisória, ok? Então, numa ação possessória, o juiz pode conceder uma liminar, tutela provisória, no início do processo, que é o normal, correto? Geralmente, quando alguém ingressa com a ação possessória, ele fala: eu, autor, tenho posse do imóvel, mas houve uma invasão, cometeram esbulho, e eu quero que o réu, o esbulhador, seja imediatamente retirado do imóvel. Então, peço uma liminar como? No início do processo. Mas a liminar, né, ela pode ser concedida no início do processo, ou assim, percebam, antes de ouvir o réu, e aí entra aquela expressão inaudita altera parte, certo? Sem ouvir a parte, sem ter audição, né, da parte contrária, ok? Ou após o contraditório, por exemplo, aqui, ou após, melhor dizer, após a contestação do réu, ok? Ou após a audiência de instrução, né, quando testemunhas foram ouvidas, ou na sentença, ou na própria sentença. Isso é possível, está escrito aqui no 1013, parágrafo 5º, por exemplo. Veja, capítulo da sentença que concede tutela provisória. Parece estranho, né? Conceder uma tutela provisória com a sentença. Tem justificativas, como não ter o efeito suspensivo, etc. Foi até comentado
por uma colega nossa aqui, tá bem? Então, percebo que numa ação possessória, o juiz pode conceder uma liminar no início, antes de ouvir o réu, ou após a contestação do réu, ou após a audiência de instrução, ou na própria sentença. Ok? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: nas hipóteses 1, aqui, a 3, certo? Que nós temos 3 hipóteses, não é mesmo? Conceder no início do processo, que é a hipótese 1, ok? Após a contestação do réu, que é a hipótese 2, após a audiência de instrução, que é a hipótese 3, ou na própria sentença, que é a hipótese 4. Então, nas hipóteses 1 a 3, que decisão o juiz proferiu? Eu não sei aqui como é que eu coloco aqui no Google aqui, isso aqui. Que decisão que o juiz proferiu, pessoal? Vocês aí que estão pensativos hoje. Eu pergunto aqui, isso é uma decisão interlocutória, né? Ou sentença? Interlocutória, né, professor? Por quê? Vamos lá. Porque não põe fim ao processo. Perfeito. Ok? O processo termina com a própria sentença. Maravilha, certo? Ok? Então, se é uma decisão interlocutória, percebam que nessas hipóteses, o recurso cabível será o agravo de instrumento. E na hipótese 4, ok? E na hipótese aqui, 4, o juiz proferiu sentença, correto? E a impugnação da liminar deve ser feita unicamente por qual recurso? Apelação. Perfeito. De apelação, professor. Maravilha. Por quê? Porque contra a sentença, o recurso cabível é o recurso de apelação. Tá certo? Compreenderam esse problema? Sim. Maravilha, né? Vamos para uma outra hipótese aqui, ó. Diz o código, abre aspas, está lá no artigo 101. Olha só a simplicidade do texto. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento. Então, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher, vejam bem aqui, pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Vamos entender melhor isso, né? Entenda. Vamos lá. Ok? O autor pede gratuidade na petição inicial. Certo? O réu, isso aqui em geral, né? Em geral, tá certo? Em geral. O autor pede gratuidade na petição inicial. O réu, vírgula, na contestação. Ok? Ok, tá. O autor pediu e o juiz indeferiu. Qual decisão foi proferida? Sentença ou decisão interlocutória? Interlocutória? Maravilha, perfeito. Perfeito. Por isso
Inclusive que ele fala aqui o texto. Contra esta decisão que indeferir, caberá agravo de instrumento. Maravilha? Tá. Opa. Aqui. Então, isso aqui é a hipótese 1, tá certo? O autor pediu e o juiz indeferiu. Segunda hipótese. Licença, professor. Oi. Se presume isso por conta de quem pede a gratuidade não é esse o único pedido, né? É por Exato, isso? exato, tá, claro, isso mesmo, perfeito, Yasmin. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Porque, por exemplo, Yasmin, você, ao propor a ação, né, o autor, ao propor a ação, ele não pede simplesmente que o juiz conceda gratuidade para ele. Né? Ele tem que pedir, por exemplo, quero alimentos, e para discutir o pedido de alimentos, eu quero ter gratuidade. Eu quero o ressarcimento do réu, dos danos que o réu me causou pelo acidente de trânsito. Para isso, eu não quero pagar custas no processo. Né? Tá bem? Sim. Ô, professor, na verdade eu fiquei com uma dúvida, só que eu não falei antes, desculpa por isso, mas ali quando o senhor falava sobre a tutela provisória, o senhor disse numa parte que, né, no final ali, que era sentença. Mas no caso é sentença quando concede a tutela provisória, é isso? Não, Não entendi muito bem. Não, aqui, vejam bem, tá? Na ação possessória, ok? Vamos ficar nesse exemplo, tá bom? Porque tá mais fácil, tá escrito aqui já para mim. Na ação possessória, o autor, ele pediu uma liminar. Então, o juiz pode conceder essa liminar no início do processo, que é numa decisão interlocutória, tá? Após a contestação do réu e, portanto, numa decisão interlocutória, ainda sem julgar a possessória em si, tá certo? Após a audiência de instrução e, portanto, ainda sem julgar a ação possessória como um todo, ou na sentença. E quando ele profere sentença é porque ele julgou a ação possessória. Tá? Ele julga a ação possessória como um todo. Mas nesse caso, ele não tem o porquê ele julgar a tutela provisória, né? Porque daí já é sentença, né? Perfeito, essa dúvida sua é muito boa. Só que tem um porém aqui, entendeu? Conceder liminar na sentença tem o objetivo de permitir sua eficácia imediata e impedir o efeito suspensivo da apelação sobre ela. Entendeu? E é isso que em poucas oportunidades as partes prestam atenção exatamente. Porque olha só que interessante. Para o juiz conceder uma liminar, ele não tem que ter o fumus boni iuris, que é aquela fumaça do bom direito. Vamos pensar dessa forma? Sim, precisa. Quando ele tem que dar sentença, ele não julga com fumaça, ele julga com o que está nos autos. A análise dele, né, o juízo de cognição dele é mais profundo, tá? É mais amplo do que aquele inicial, né? E, portanto, se é possível obter uma liminar no começo, com muito mais razão no final. Só que pode parecer contraditório, porque se ele ganhou, porque uma decisão provisória, se ele ganhou. Só que, contra a sentença, cabe a apelação. E a apelação ela tem efeito suspensivo. O que isso significa? Significa que o que o juiz deu na sentença fica sem efeito. Entendeu? Como que eu tiro esse efeito suspensivo? Uma das formas é conseguir uma liminar, para que este capítulo não fique suspenso. Não sei se ficou claro. Oi. Uma coisa que tem vezes que me gera dúvida é a parte da estabilidade da tutela provisória, porque quando é de urgência tem a estabilidade, né? Mas isso é só para aquela hipótese do autor ter pedido uma tutela provisória, uma tutela antecipada, né? Sem propor a ação ainda. Só lá que fala em estabilidade, tá? Tá.
É só assim, se o autor falar, olha, eu quero uma liminar, mas ainda não formulei o pedido. É um negócio meio maluco, né? Mas é só isso mesmo. Fica meio estranho, né? Porque não pode ter, não tem efeito definitivo, né? A tutela provisória. Mas é porque ele ainda não propôs a ação, né? Na verdade é isso. Entendeu? Ele procurou o judiciário só para obter uma liminar sem propor a ação. Enquanto ficar dessa forma, se ninguém mexer nisso, vai ficar dessa forma até... Fica definitivo, fica estável, exato. Fica estável sem ser definitivo. Entendi. Obrigada, professor. De nada. Então, por exemplo, aqui, quer ver? Deixa eu pensar aqui numa hipótese. Aqui, ó, tá? Vamos pensar aqui numa ação de divórcio, tudo bem? Ação de divórcio. O que o autor pediu, tá? O que o autor pediu? O autor pediu o divórcio, ok? Né? A dissolução do casamento, que vamos pensar que é a dissolução do vínculo, ok? Pediu partilha de bens e pediu alimentos, tá? Para ele. Não tem filhos, tá bom? Mais simples aqui, tá bom? Então, o autor pediu divórcio, partilha de bens e alimentos para ele, tá bom? Vamos dar uma olhada na sentença, tá? A sentença julgou procedente o pedido. Decretou o divórcio, reconheceu a partilha e fixou alimentos. Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilo, né? Tá. Vamos pôr assim, o réu apelou. Apelou de forma total. O que é isso, de forma total? Todas as decisões ele não concordou. Perfeito, ele impugnou tudo. Maravilha, tá? A apelação tem efeito suspensivo. A gente vai ver daqui a pouco melhor sobre isso, tá? Este efeito suspensivo, o que significa? Suspende o que foi decidido. Ok? No entanto, os alimentos não se suspendem. Eles fogem da regra. Certo? É uma figura que foge da regra. Tá certo? É uma figura aqui que é uma figura que encontra-se aqui uma exceção, ok? A esta regra. Tá certo? Professor. Maravilha. Isso é uma exceção. Outra exceção... Opa. Aqui. Professor. Liminares. São as liminares. Pode falar. Os alimentos, no caso, ele foge da regra porque ele é uma tutela. Seria uma tutela provisória, uma coisa assim? Também, mas mesmo que não tenha sido em tutela provisória, ser alimentos, porque os alimentos são para alimentação, por exemplo, né? Eles têm que ter uma eficácia imediata. Tá, então não necessariamente precisa ter uma tutela para se pagar alimentos. Perfeito. Um exemplo que a gente pode adotar. Não teve pedido de liminar e só na sentença o juiz fixou alimentos. Ela tem eficácia imediata. Certo? E daí eu não me recordo, acho que é a Ana, né, que perguntou aquela hora, Ana, sobre o efeito suspensivo, lembra, no tribunal? Aqui é um exemplo disso. Ó, se o juiz ele não teve liminar e os alimentos foram fixados na sentença, esta decisão gera efeitos imediatos. Cabe ao réu pedir no tribunal a suspensão, pelo e-mail que você comentou, e a gente tem que estudar isso melhor depois, tá bom? Então, retomando só aqui o exemplo, né, da gratuidade. Olha só que importante isso, vamos lá. Tá? Então, o que diz o texto? Contra a decisão que indeferir a gratuidade,
cabe agravo. Então, a gente colocou aqui na hipótese 1. O autor pediu e o juiz indeferiu. Qual decisão foi proferida? Nós sabemos que é uma decisão interlocutória e, portanto, cabe agravo. Segunda hipótese. O autor pediu, ok, e o juiz concedeu. O réu impugnou. Tá? Essa impugnação é uma defesa, ok, nos próprios autos, tá certo? Nos próprios autos. Então, o réu impugnou, que ele vai impugnar a gratuidade concedida primeiro, tá certo? Então, o autor pediu e o juiz concedeu. O réu impugnou. Então, é uma defesa nos próprios autos, tá certo? O juiz acolheu o pedido de revogação. Qual decisão foi proferida? Interlocutória. Perfeito. E o recurso cabível, ele será o agravo de Agravo. instrumento, porque está escrito aqui no código. Maravilha? Vamos lá. Tá? Vamos para uma terceira aqui, hipótese. Olha só como é interessante isso. Importante. Vamos lá. Tá? Professor, Oi. antes o senhor só pode subir um pouquinho só para eu tirar foto daquele exemplo que o senhor deu? Tá, depois disso aqui eu vou pôr de volta obrigada. para vocês lá. Tá bom, obrigada. De nada. Vamos para uma terceira hipótese. Ó, olha só, o autor pediu e o juiz concedeu. O réu impugnou. Ok? O juiz rejeitou o pedido de revogação. Certo? Qual decisão foi proferida? Interlocutória. Perfeito. Uma nova decisão interlocutória. No entanto, tá? Sem aqui já antecipar também uma questão importante, esta hipótese aqui, ela tem uma peculiaridade. Qual seja? Que na redação do código, vejam bem, ele fala, contra a decisão que indeferir, cabe agravo. Contra a decisão que acolher o pedido de revogação, cabe agravo. Logo, contra a decisão que rejeitou o pedido de revogação, não cabe o recurso de agravo. Porque é o que está escrito aqui no código, literalmente. E foi isso, inclusive, que caiu na prova da OAB, que teve a última, recente. A última, o exame de ordem que teve, discutia dentro do problema lá exatamente isso aqui. Ó. É uma decisão interlocutória, mas não cabe agravo. A gente vai entender melhor depois isso. Tá? E tem uma quarta hipótese, vamos avançar um pouquinho aqui, nesse problema todo, que é o autor pediu, mas o juiz decidiu na sentença. Ok? Que é a última hipótese aqui, ó, da redação. Ok? Se ele decidiu na sentença, perceba. Neste caso, o juiz proferiu sentença, está escrito, e o recurso cabível é a apelação. Ok? Que é o que está escrito aqui, ó. Exceto quando for resolvido na sentença contra a qual caberá a apelação. Tá? Vamos para uma outra hipótese aqui, ó, só para vocês entenderem. Diz o código. Cabe agravo de instrumento
contra a decisão interlocutória que versar sobre exclusão de litisconsorte. Tá? Mas a exclusão, vamos pôr de outra forma aqui, né? Pode ser dada na sentença. E o recurso cabível, opa, ele trava aqui, será, neste caso, o recurso de apelação. Não sei se ficou claro aqui para vocês. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Exemplo aqui, né? O autor move processo contra 2 réus. Ok? Quais são os réus? Vamos lá. É um processo de... O autor, aqui, ó, vamos pôr assim, vítima de acidente de trânsito, move processo contra 2 réus. O motorista e o proprietário do veículo. Tranquilo? Então, vejam bem o caso. O autor, vítima de um acidente de trânsito, move um processo contra 2 réus. O motorista, que causou o acidente, segundo a versão dele, né? E o proprietário do veículo, certo? Usado no acidente, né? Claro, entendam bem isso, ok? Os réus contestam. O proprietário do veículo alega ser parte ilegítima e irresponsável. Por exemplo, tá? Ele simplesmente é o proprietário. Vamos pensar que ele tem essa tese. Ele é o proprietário do veículo. Não conduzia o veículo. E não conduzia o veículo. Ele pode dizer, eu não sou o proprietário. Tá? Vendi, o veículo foi vendido. O comprador não transferiu para o nome dele. Ok? Por exemplo. Tá? Então, veja um exemplo, né? Voltando. O autor, vítima de um acidente de trânsito, ele move um processo contra 2 réus. O motorista, que causou o acidente, e o proprietário do veículo. Os réus contestam. O proprietário do veículo alega ser parte ilegítima e irresponsável. É o proprietário e não conduziu o veículo. Não é o proprietário, pois o veículo foi vendido e o comprador não transferiu para o nome dele. Ok? O juiz pode excluir o, vamos pôr aqui, proprietário, tá? Tanto numa decisão interlocutória como sentença. São momentos apenas, como na sentença. São momentos apenas aqui pelos quais o juiz pode excluir um réu no processo. Tá? Como o processo ele tem uma sequência de fases, o juiz pode entender, olha, já está claro, comprovado que o proprietário é irresponsável. Então, eu excluo numa decisão interlocutória. Se não, eu vou excluir apenas na sentença. Tá certo? Então, o que o código diz? Ele diz de forma muito simples. Ó. Cabe agravo contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte. Mas se a exclusão for na sentença, o recurso cabível é apelação. Pronto. Isso, portanto, é trabalhar com a figura da unirrecorribilidade. É entender exatamente
que uma única decisão ela só comporta um único tipo de recurso, tá certo? Por outro lado, só para complementar isso com vocês, existe uma figurinha aqui chamada fungibilidade, que é um princípio de fungibilidade, que ele tem por significado, conceito, admitir um recurso no lugar do outro. Então, admitir que um recurso apresentado seja recebido no lugar do outro. Ponto. Tá certo? Esta fungibilidade, ela não tem previsão no código atual, não tinha no código anterior, tá? Era previsto lá em 39, mas até hoje se fala dele, tudo bem? Até hoje se fala dele. O que precisa para a fungibilidade ser aceita? Que haja dúvida objetiva. O que é isso? Tem que ter uma dúvida, tanto na doutrina ou na jurisprudência, de uma forma bem clara, tá? Sobre qual o recurso cabível. Porque a unirrecorribilidade diz que só cabe um recurso. Mas se nesta hipótese, por exemplo, em particular, existe uma dúvida sobre qual recurso cabe, então, para não prejudicar quem recorreu, a gente fala em fungibilidade. Mas pressupõe o quê? Que exista uma dúvida objetiva. Tá? O que eu penso? Ok? Que o código atual ele adota a simplicidade. E, ao adotar a simplicidade, ele não trouxe hipóteses de dúvida. Ele sanou as dúvidas que existiam nos códigos anteriores. E, por isso, eu entendo que essa fungibilidade ela é uma questão teórica, mas ela não tem uma aplicação direta na questão do atual código, que seria uma forma de flexibilizar a unirrecorribilidade. Mas, para isso, tem que ter dúvida. Eu entendo que não há dúvida, mas, infelizmente, tá? Há umas decisões judiciais que falam aí que existe uma dúvida objetiva e, portanto, seria aplicável esta fungibilidade como uma alternativa para flexibilizar o cabimento do recurso. Sinceramente, eu entendo que não tem razão, porque o código é muito simples. Ele fala a todo momento, olha, isso é sentença, isso é decisão interruptória, cabe apelação, cabe agravo de instrumento e ponto. Por que eu vou encontrar uma falha onde não há, entendeu? Para justificar o cabimento da fungibilidade. Mas, infelizmente, há aí algumas hipóteses que a jurisprudência tem dito, aqui há dúvida, tá? Eu acabei não trazendo elas aqui para vocês, tá? O que eu trago aqui são hipóteses ao contrário, que são bem claras e falar, olha, aqui não tem dúvida alguma sobre qual recurso cabe, entendeu? O código diz, expressamente, artigo 101 diz expressamente qual recurso cabe. No 354 ele fala qual recurso cabe. Aqui no 136, né, ele fala sobre qual recurso cabe. No julgamento antecipado do mérito, lá no 356, tá? Qual recurso cabe. No 702, ele fala qual recurso cabe. No 724, qual recurso cabe. E, portanto, eu entendo que não caberia aqui, tá? E até trago uma referência do tribunal falando, olha, não existe a fungibilidade. Okay? A fungibilidade ela não está prevista no texto, no atual ordenamento, tá certo? Só que existem hipóteses que admitem a fungibilidade. E elas, sim, são raras, mas tem, infelizmente, tá?
Só que isso depois eu encaminho para que vocês tenham acesso, tá bom? A essas hipóteses para que a gente possa entender melhor isso quando for estudar efetivamente outros recursos, tá bem? Feito isso, eu vou pedir aí para vocês uma licença pelo seguinte, eu acho que eu estou com um pouco aqui dos sintomas aí da vacina, eu não estou passando bem aqui, tá passando mal, na verdade. E eu vou, então, parar aqui com vocês, e como eu tenho que gravar uma aula para encaminhar ainda para vocês, compensando aquela da semana que a gente não teve aula, né, véspera de feriado, aí, então, eu acrescento esses outros assuntos aqui ligados a essa matéria, tá? Que são esses outros princípios que eu mencionei aqui. Vou falar sobre os efeitos dos recursos. Inclusive, a Ana fez uma pergunta, então eu vou falar deles aqui nessa gravação que eu vou encaminhar para vocês. A gente vai falar disso antes da aula de semana que vem, tá bom? De sexta-feira. E eu vou terminar exatamente, mais para frente aqui, tá? Eu quero já, com a gravação da outra aula, trabalhar com vocês sobre o processamento dos recursos, como eles se processam efetivamente nos tribunais, e o que faz o relator de um recurso, né? Qual é o papel dele efetivamente, tá? E então encerrar para que a gente, na sexta-feira que vem, consiga já entrar dentro dos recursos em espécie, tá bom? Então, eu vou gravar tudo isso aqui para vocês, o que faltou, e inclusive da aula passada, esse material todo aqui. E daí, na sexta-feira que vem, antes da aula de sexta, se puderem, conseguirem, né, assistir essa aula que será gravada, para que a gente possa entrar dentro dos estudos dos recursos em espécie. Ao falar dos recursos em espécie, a gente vai voltar a falar tudo isso aqui de novo, na verdade. Tá? A gente vai repetir, mas com um aprendizado, para vocês não terem nenhum prejuízo aí com relação à matéria. A gente faz uma introdução geral para dar os temas, e depois, quando estudar cada um deles especificamente, a gente pontua de novo só o que faltou, tá bom? E esse material, como vocês já têm, vocês já conseguem também aproveitar para a aula que será gravada, tá bom? Ok, professor, tá ótimo para mim. Deixa Tá bom, eu professor. Obrigado. interromper aqui a Obrigada, gravação. melhora.